João 13,16, você achou o texto, bem conhecido de todos nós. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, a minha responsabilidade hoje aqui é falar com vocês sobre a missão de Deus. E nós entendemos a missão além das nossas perspectivas, ou entendermos a missão além daquilo que nós tratamos como apenas responsabilidade nossa. Porque às vezes nós nos envolvemos com a missão de uma maneira em que, diante dos desafios dela, diante dos compromissos que a missão tem, e diante da grande batalha que a missão é, e da maneira como nós estamos engajados, mediante esses desafios, nós às vezes caímos no engano de achar que a missão é nossa, e que a missão depende extremamente dos nossos esforços, extremamente da nossa capacidade, que depende inteiramente de nós. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, e João 13,16 traduz isso, porque ele é o centro do Evangelho, a revelação da encarnação, ele é a essência da tradução daquilo que Deus fez para que a redenção da humanidade acontecesse. A gente vai ver que Deus está em missão antes mesmo de nós estarmos, antes mesmo de nós sermos convidados a participar dessa missão. Deus já está atuando nela e fazendo a sua obra de uma maneira em que a redenção da criação vem acontecer. João 13,16 vai traduzir a nós de maneira prática, vai nos lembrar das ações de Deus de maneira prática, em trazer o seu Filho à terra, encarnando e vivendo como nós, sendo uma contextualização do Deus que nos amou e da mensagem que Ele tinha a compartilhar a nós, e sendo a encarnação do sacrifício perfeito que foi oferecido a Deus, e nesse sacrifício perfeito, oferecido à humanidade o perdão dos pecados, e na ressurreição de Cristo, a vida eterna a todos aqueles que crerem assim em Cristo Jesus. Essa missão de Deus é algo que nós precisamos compreender um pouco mais. E quando olhamos para o termo a missão de Deus, você tem essas definições no seu material, o material que você recebeu. Nós vamos ver que esse é um termo que começa a ser usado agora, meados do século XX. E ele começa a ser usado realmente para traduzir a ideia de um Deus missionário e de um Deus atuando em missão. Karl Barth vai ser quem vai trazer a primeira ideia de que Deus se movia na Trindade para que a redenção da humanidade acontecesse. Depois outros teólogos e missiólogos vão vir trazendo essa expressão, a missão de Deus, para traduzir realmente o movimento que Deus faz para que a sua criação fosse restaurada do caminho de pecado que os nossos representantes no começo tomaram lá no Jardim do Éden. Essa missão de Deus traduz a nós todo esse movimento que o próprio Deus está fazendo, e todo esse poder de Deus, de uma maneira inserida na história da criação, para atuar nela e trazer de volta essa criação a viver especificamente aquilo que Deus quer que ela viva. De maneira original, a missão de Deus significa o envio de Deus, e traduz a nós essa perspectiva de um Deus que não apenas nos envia, de um Deus que não apenas nos comissiona, de um Deus que não apenas nos envia para os desafios da missão, mas de um Deus que também é enviado. E a prova disso é o que Jesus vai dizer aos seus discípulos lá em João 20 e no verso 19: assim como o Pai me enviou, eu também envio a cada um de vocês. Ou seja, Jesus tem essa consciência de que Ele é enviado em missão, e a partir do momento que Ele é enviado, Ele tem o poder, a autoridade de nos enviar para vivermos e para participarmos de tudo aquilo quanto Deus está fazendo no mundo. Se Deus está em missão, e há uma frase que talvez seja comum a nós,
que nós várias vezes usamos é a frase que Deus é um Deus missionário. Talvez você já ouviu isso, e isso é repetidamente falado nos nossos púlpitos, e talvez isso linka você a essa ideia de que Deus é um Deus em missão. E que se Deus está em missão, duas coisas principais precisam acontecer conosco. De que nós precisamos primeiramente descansar. Porque se Deus está em missão, a missão não é responsabilidade nossa, porque nós somos falíveis, porque os nossos recursos terminam, porque os nossos recursos não conseguem ir até o final, porque os nossos recursos não conseguem romper talvez com desafios que enfrentamos no dia a dia, porque nós às vezes somos fracos na nossa saúde, porque nós temos debilidades em aprender uma nova língua, uma nova cultura. Tudo isso se apresenta como um desafio enorme para nós. Então, se Deus é um Deus em missão, primeiro, nós precisamos descansar no Senhor e saber que o cenário difícil vai passar, saber que a pandemia não é o fim da missão, porque Deus está trabalhando nela, saber que eu, diante das minhas dificuldades, preciso me empenhar o máximo, mas a partir do momento que eu travo no meu limite, Deus continuará trabalhando, conectando pessoas para que o nome deles seja propagado e o reino avance. Então eu preciso descansar o meu coração, porque às vezes nós olhamos para a missão num olhar que nos faz abandoná-la, porque achamos que é responsabilidade nossa, é peso nosso, e isso trata do nosso orgulho, e trata também dos desafios que a gente está disposto a viver. Por isso, quando nós olhamos e entendemos que Deus está em missão, a primeira coisa que me faz descansar é dizer: Deus está no controle de tudo. Pode vir os desafios, se Deus fez a gente conectar com os desafios, então Ele vai prover o recurso. Se Deus nos fez pensar numa nova cultura, então Ele vai enviar gente para aprender e se adaptar a essa cultura. Se Deus colocou um país no meu coração, posso não ter dinheiro hoje, posso não conhecer a língua, mas se Ele está no controle dessa missão, então Ele vai abrir as portas para que eu chegue lá e viva essa realidade. Deus está no controle, então a gente pode descansar. E a segunda coisa, se Deus está em missão, é que a gente precisa fazer, é elevar as nossas expectativas. É subir o nível, é jogar a régua lá em cima, porque se Deus está em missão, é sinal que o Todo-Poderoso está agindo, e Ele disse aos seus discípulos: todo poder é me dado no céu e na terra, portanto vão, e debaixo dessa autoridade vocês pregam o Evangelho, cure os doentes, liberte os oprimidos. Vocês serão livrados, vocês serão cuidados. Então aumenta a sua expectativa líder, aumenta a sua expectativa missionário, aumenta a sua expectativa seminarista, aumenta a sua expectativa pastor. Você tem um Deus cuidando da sua vida e um Deus cuidando dessa missão, e Ele nos permitirá viver o seu querer e o seu propósito. Quando olhamos para isso e para esse Deus se movendo, logo precisamos pensar no propósito dessa Missio Dei, dessa missão de Deus. E quando nós pensamos no propósito dessa missão, a primeira coisa que nos vem à mente é de que a missão de Deus, ela existe, e esse movimento de Deus em restaurar a criação existe para que a criação volte à essência, que é viver junto de Deus, que é viver o plano perfeito de Deus. O movimento de Deus em viver em missão, em estar em missão, era para que a sua criação caída seja novamente restaurada. A criação caiu, optou por um caminho, que o resultado disso é culpa, que o resultado disso é vergonha, que o resultado disso é imoralidade, o resultado disso é corrupção, o resultado disso é andar em um caminho diferente do propósito estabelecido por Deus. Mas Deus não vai em nenhum momento abandonar essa criação, muito pelo contrário, Ele vai revelar o seu plano redentor, para que essa criação seja de volta trazida à verdadeira essência, que é viver a plenitude do seu propósito. E aí, a gente tem a grata satisfação de conhecer toda a história. E quando a gente vai lá para Apocalipse, que é o livro do fim, e quando a gente chega em Apocalipse 21:5, a gente já conhece o final. A gente passa por luta, a gente passa por prova, às vezes perde a fé, às vezes duvida do que Deus está fazendo no mundo, mas é porque a gente esquece que a gente já conhece o final da história. E quando a gente lê o final da história, está escrito assim, ó: quando João vê a cidade santa, quando João vê o novo céu e a nova terra, e ele diz: aquele que estava sentado no trono disse. E João se refere a Jesus.
E Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós já conhecemos a história, e nós já sabemos que um Deus em missão resultará em que a sua criação será restaurada. Um Deus se movendo em missão, e nós já conhecemos o propósito dela, e o primeiro que eu apresentei a vocês é de que Deus está restaurando a sua criação, e que o propósito redentor e restaurador de Deus na criação envolve momentos como o que a gente está vivendo, envolve momentos como a gente está enfrentando, mas nós não podemos em nenhum momento perder de vista: Deus está trabalhando no mundo, Deus está trabalhando na sua criação, Deus está convertendo o coração dos homens, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo desafiador. Deus está se movendo no mundo para que a sua criação volte a ser restaurada. Segunda coisa do propósito da missão de Deus, porque a missão de Deus traduz a nós o amor gratuito e a presença de Deus real no mundo. Lembra lá do Jardim do Éden? A criação pecou, a criação optou por um caminho difícil, optou por um caminho que a única coisa que vai resultar disso é uma vida de fuga, é uma vida sem um propósito, é uma vida perdida, é uma vida que o único resultado é se esconder, é fugir. E quando Adão e Eva percebem essa realidade, de que a viração do dia se aproximava, e a realidade da viração do dia é de que Deus vinha no jardim para revelar ao homem missão, porque a missão acontece antes do pecado, revelar ao homem propósitos no jardim, e agora Deus vem e o homem está em um estado diferente que se encontrava antes. E qual o caminho que Adão e Eva pegam? É o caminho da fuga, é o caminho da culpa, é o caminho do medo, é o caminho de se esconder, é o caminho de tentar se afastar da vontade de Deus e do propósito de Deus. Mas a missão de Deus revela a nós o coração de um Deus amoroso, e de um Deus que poderia muito bem ali resetar toda a humanidade, começar novamente o seu propósito, mas em vez de fazer isso, Ele começa a sua missão redentora, e uma parte prática dessa missão redentora se revela em uma expressão do Gênesis 3:9: onde tu estás? Onde tu estás? Essa é uma das frases de maior impacto na história da humanidade. Essa é uma das frases que deve sacudir a nossa alma, porque com certeza sacode o mundo espiritual, porque é um Deus redentor da humanidade. Em vez de rejeitar a sua criação, em vez de rejeitar o homem caído, Deus demonstra o seu amor real, e Deus demonstra a sua presença no mundo, dizendo: aquele homem que agora estava emanado, inundado de engano, inundado de culpa, inundado de erro, inundado de imoralidade, inundado de corrupção, Deus olha para ele e diz: ei, onde estás? Onde estás? E essa é a voz de Deus soando no jardim, porque Ele quer trazer de volta essa criação, para restaurá-la, para redimi-la, para gerar nela um plano, uma aliança, e fazê-la viver esse amor em uma intensidade. O que a gente precisa crer nesses dias é de que o evangelho pregado ao homem é essa resposta a esta fuga. Esse homem que anda por aí sem saber aonde ir, é o mesmo caminho trilhado por Adão no jardim, fugindo de Deus, se escondendo de Deus, entrando em um abismo e outro abismo, entrando em caminhos perversos da vida, tudo tentando fugir de Deus, mas um Deus missionário continua movendo-se, indo de encontro, abraçando a sua criação e redimindo ela, e isso será completo para a glória do nome de Cristo Jesus. O terceiro propósito que a gente encontra na missão de Deus é de que nós vemos que esta missão revela um Deus capaz de gerar um sacrifício perfeito para que ela fosse restaurada. E a missão de Deus, ela tem o seu ápice, o seu núcleo revelado no evento que nós chamamos a encarnação, crucificação e ressurreição de Jesus. Ali está a centralidade de toda a obra redentora de Deus.
Ali está o olhar de Deus amoroso e sacrificial por toda a criatura, porque ali Jesus vem e Ele é o Deus encarnado para viver entre nós e traduzir que a missão não é um movimento distante, não é um movimento de cima para baixo, mas é um movimento relacional. É um Deus que se encarna para viver com a gente, para comer com a gente, para sentar com a gente, para ouvir o nosso choro, para nos dar um abraço, para olhar as nossas feridas, curá-las e para repreender o poder do pecado em nós e nos dar a vida eterna. Esta é a missão de Deus e essa é a centralidade da missão. Não há missão fora da pessoa de Cristo Jesus. Pode vir os melhores programas, podem vir as melhores estatísticas, pode ter os melhores planos, mas se não tiver o modelo de Jesus inserido, se perde tudo isso, porque Jesus é um modelo perfeito de missões. Ah, louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é o Deus que abre mão da glória. Ele é o Deus que abre mão de ser como Deus, e Ele encarna para viver entre nós, Ele encarna para estar como nós, e para revelar o projeto de Deus perfeito, e nós precisamos olhar para isso como um modelo a ser seguido. E ontem o pastor Aguiar foi perfeito na sua explanação, dizendo: Jesus jamais nos enviará para viver algo que Ele não viveu. Jesus jamais nos enviará para pregar uma mensagem que Ele não pregou. Jesus jamais nos enviará para levar adiante algo que Ele não levou. Portanto, você é um enviado em missão. Então o seu modelo de missão precisa ser o Cristo, porque Ele é a centralidade da missão. Um outro propósito da missão de Deus é que essa missão resultará na acolhida de toda a criação redimida e no estabelecimento perfeito do reino de Deus. E tudo isso resultará em a glória de Deus sendo manifestada, estabelecida e o seu reino concretizado. Todos os movimentos que nós fazemos indo aos povos têm um propósito: o reino de Deus sendo estabelecido, o reino de Deus sendo propagado, o reino de Deus adentrando nações, o reino de Deus caminhando, o reino de Deus avançando, até o dia em que esse reino se manifestará por completo, até o dia em que esse reino virá e se estabelecerá por inteiro, e todos verão a glória do Senhor, e todos experimentarão essa glória, e todos serão impactados por essa glória, porque esse reino se manifestará. Nós conhecemos a história, e quando caminhamos na história, nós chegamos em Apocalipse novamente, e Apocalipse 21 traduz o final da missão, e o final da missão é: e vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E aí a continuação do texto vai dizer que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, que lá não haverá dor, que lá não haverá pranto, que lá não haverá sofrimento, porque esse é o final da missão, aonde o reino de Deus estará estabelecido, aonde o reino de Deus será por completo, e nós veremos a sua glória se manifestar, nós veremos o seu reino estabelecido, a criação redimida, a criação vivendo realmente para a glória de Deus, e cada movimento que fazemos hoje em missão, nós estamos levando esse reino. E hoje nós cantamos: Maranata, ora vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor. E sempre quando eu ouço isso, e eu comecei a gostar um pouco mais disso quando convivi com o Leonatan, gosta muito dessa parte do Maranata, que venha, que se manifeste o reino, que esse reino desça, que esse reino nos toque, que esse reino nos impacte. Mas quando nós vamos para Jesus, Jesus vai dizer algo a nós: o reino já está entre vocês, o
O reino já veio, o reino já está entre nós, o reino já está acontecendo, o reino se move através de mim, o reino se move através de você, o reino de Deus está sendo implantado, o reino de Deus está sendo estabelecido, e nós somos participantes dessa missão, e que Deus nos dê a graça de que esse reino adentre as nações, de que esse reino se estabeleça nas nações, que esse reino se estabeleça nas culturas que ainda não reconheceram Cristo, que esse reino seja reconhecido nas culturas que talvez ainda não há tradução de Bíblia. Deus está em missão e Ele conta com o seu povo nessa missão, e nós precisamos estar com o nosso coração aberto para vivermos aquilo que Deus tem nesse tempo e sermos respostas para esses desafios. Se o propósito da missão é esse, tudo aquilo que nós fazemos, consequentemente, queridos, traduz essa missão. E consequentemente é uma resposta a esta missão. Portanto, não existe missão nossa, não existe movimento nosso, sem um entendimento de que nós somos chamados a participar de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não existe missão minha e sua, se nós não entendermos que tudo o que nós fazemos é cooperar naquilo que Deus está fazendo no mundo. E é por isso que talvez nós nos frustramos. É por isso que talvez nós abandonamos a missão. É por isso que talvez nós não fazemos um sacrifício maior. É por isso que talvez nós não entendemos por que jovens deixam os seus empregos e vêm para serem treinados. É por isso que talvez nós não entendemos por que pessoas deixam as suas nações e vão para povos diferentes, culturas diferentes, para pregar o Evangelho, porque talvez nós reduzimos a nossa missão e chamamos ela de minha, chamamos ela da Missão Esperança, chamamos ela da The Blue. Sim, isso são departamentos e é uma igreja vivendo a missão de Deus, com projetos, direcionamentos e aquilo que Deus comunicou ao nosso coração, mas acima de tudo isso, nós estamos em uma missão de Deus, em um propósito de Deus, em um movimento de Deus. Ele não é um movimento de homens, não é um movimento de nome, não é um movimento de uma instituição, é um movimento de Deus, e é nesse movimento que eu estou inserido, e é nele que eu me dou, que eu me sacrifico, é nele que eu vou doar a minha vida, porque eu entendo que isso é um movimento de Deus. Qual a consciência que você está tendo daquilo que você está fazendo? Qual a consciência que você está tendo daquilo que você está depositando o seu dinheiro? Qual a consciência que você está tendo daquilo que você está assumindo o púlpito todo domingo ou segundo domingo do mês para falar sobre missão? Ei, o seu coração precisa estar convicto de que essa é uma missão de Deus e que você é participante dela, chamado a viver ela e a comunicar ela a outras pessoas. Isso mudará a sua vida e a sua maneira de olhar o chamado. Quando nós olhamos para a missão, nós precisamos entender de que o que nós vivemos depende inteiramente desse movimento de Deus, e de que tudo que nós fazemos como instituição, como igreja, como departamento, como pessoa, é vivermos debaixo do que Deus está fazendo. E Deus, dentro da sua missão, resolveu trabalhar também através de nós, através da criação que é redimida e se torna remidora, propagadora dessa redenção. E quando nós vemos isso traz um pensamento diferente ao nosso coração, porque Deus escolheu se mover através da sua criação, e a missão de Deus acontece a partir de nós, e isso Jesus deixou claro aos seus discípulos: eu fui enviado, vocês também são, vão e cumpram o papel de vocês. Portanto, toda a nossa missão, ela procede de Deus. E John Stott traduziu isso muito bem, quando ele disse: a missão surge no coração do próprio Deus, e é transmitida de seu coração para o nosso coração. Portanto, esse sentimento que você tem de fazer algo mais pelo reino de Deus, esse sentimento que você tem de se doar mais pelo reino de Deus, esse sentimento que você tem de se entregar mais para aquilo que Deus quer fazer, esses propósitos que vêm ao seu coração para você ir e doar-se mais e se entregar mais, para que o evangelho seja propagado, para que o reino seja difundido, esse não é um sentimento de homens, esse é o seu coração sensibilizado ao sentimento de Deus. Então que isso flua,
Que isso domine-nos, que isso nos faça se entregar, que isso nos faça talvez dormir um pouco menos, estudar mais, ir e pregar o Evangelho, porque o nosso coração está sendo alimentado pelo coração de Deus. Agora eu pergunto, como está a sua motivação nesses dias? Se a missão é algo que nasce no coração de Deus e é traduzido ao nosso coração, como está o seu coração em relação à missão? Que sentimento você está tendo? O que você pensa quando você ouve as notícias no mundo que os cristãos estão morrendo e estão sendo perseguidos por causa do Evangelho? O que bate no seu coração quando você ouve que existem ainda muitos povos, e são aproximadamente 2.000 que ainda não têm a Bíblia traduzida na sua própria língua? O que você ouve quando você, ou o que bate no seu coração quando você ouve os missionários no campo? O que bate no seu coração quando você ouve alguém falando e desafiando você a viver mais a missão? Se a missão é algo que nasce no coração de Deus e Deus comunica aos nossos corações, nós precisamos fazer um outro movimento que o pastor Aguiar falou ontem: encurtar as distâncias, estar perto dele, porque ele quer encharcar o nosso coração de propósito, ele quer encharcar o nosso coração de amor por vidas, ao ponto de nos doarmos e nos entregarmos para viver aquilo que ele tem a fazer nesse mundo. Na mesma pegada, Chris Wright vai dizer que não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. E isso muda tudo. Deus nos chamou, Deus nos deu da sua graça, Deus nos cobriu com o sangue precioso de Jesus, nos tirou daquele estilo de vida que tínhamos, perdoou os nossos pecados, nos posicionou no seu reino, para nós vivermos a missão dele. Você foi chamado, você foi encontrado pela graça, Deus viu você e te atraiu a viver essa realidade. Sabe por quê? Porque ele quer te ver engajado na missão. Descruze os braços, pelo amor de Deus. Deixa essa vida de conformismo, se doe mais, se entregue mais. Você foi chamado para viver essa missão, e é a realidade que Paulo vai traduzir à igreja de Corinto na segunda carta, no capítulo 5, verso 18 em diante. Ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus, e Deus deu a nós a graça de nos tornarmos também propagadores dessa reconciliação. Quando a igreja perdia a sua identidade no meio das preocupações, no meio das perseguições, Pedro vai escrever à igreja no capítulo 2 da primeira carta, o verso 9, ele vai dizer: vocês são nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Vocês que antes andavam nas trevas, vocês foram chamados agora para a luz, e vocês precisam propagar essa verdade. Nosso lugar aqui não é um lugar apenas de privilégio. Nosso lugar aqui não é um lugar apenas de recebermos orações e sermos ministrados. Nosso lugar aqui é um lugar de compromisso. Deus nos fez entender a sua graça, o seu perdão. Deus transformou a nossa vida. Nós passamos de pecadores para salvos, para sermos manifestantes dessa salvação, e que estejamos envolvidos nela para viver aquilo que Deus tem a fazer nesse tempo através de nós. Se precisamos responder essa missão, eu encontro em um personagem bíblico, para a gente terminar, uma resposta, ou a maneira de como respondermos à missão de Deus. Se Deus está trabalhando no mundo, se Deus está nesse movimento de restaurar a sua criação, e Ele está trabalhando agora, enquanto nos preparamos, porque sairemos daqui ainda mais motivados a participar dessa missão. Eu encontro aquele que vai ser o nosso Pai na fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 12, do 1 ao 3. E que se Deus está em movimento, se Deus está trabalhando no mundo, e que se Deus resolveu nos fazer criação, que já experimentamos essa redenção, que já experimentamos esta graça, que já experimentamos tão grande salvação,
e agora Ele nos responsabilizou de levarmos ela adiante, tem algumas ações que a gente precisa ter e carregar na nossa vida, que o primeiro a fazer isso teve como prática diária de vida. Se você pegar o texto bíblico, você vai ver que de Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus trabalha de maneira abrangente com toda a criação, e Deus se revela de maneira específica a vários outros personagens. Deus se move, se revela e comunica seus propósitos através de várias pessoas. Gênesis 12, Deus resolve iniciar de maneira prática a sua missão a partir de um povo, a partir de uma linhagem, a partir de uma herança. Ele vai trabalhar para que essa redenção fosse comunicada e fosse levada às outras nações. E esse personagem é o personagem que nós conhecemos, e conhecemos muito bem, que é o personagem Abraão. E o texto diz: e o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. O nosso pai na fé, o primeiro a qual Deus vai escolher se mover através da linhagem de Abraão e fazer dele uma grande nação, e a nação de Israel. E o pastor Lediel trabalhou um pouco ontem dessa história, de que Deus escolhe se revelar a partir de Israel. O início disso é Gênesis 12. E Deus vai desafiar ali Abraão a viver aquilo que o seu povo precisa viver no decorrer da história, porque são participantes da missão de Deus. E essa é uma verdade que se estende pelo povo de Israel, e quando não viveram isso, deixaram de participar da missão, e se estende à igreja. E quando a igreja não vive essa realidade, consequentemente deixa de cumprir o seu propósito na missão também. E a primeira realidade que eu vejo Deus desafiando Abraão a viver é que Abraão precisa sair e ir. O primeiro convite, a primeira proposta que Deus faz a Abraão é de que Abraão teria que fazer um movimento de deixar o lugar que ele estava, de deixar a realidade de vida que ele estava vivendo e atender o chamado de Deus. E o movimento que Deus estava exigindo dele era um movimento que empreendia sair e ir. Era uma ação, era um chamado, era uma convocação que Deus estava fazendo para que Abraão iniciasse um movimento. E esse movimento vai tirar Abraão de um cenário complexo e vai introduzi-lo numa caminhada no deserto, aonde ele vai ir para a terra prometida. Mas enquanto vai para a terra prometida, ele vai comunicando com várias outras nações. E estudiosos vão dizer que os povos viviam no deserto, e enquanto Abraão se move, ele está manifestando essa graça, ele está manifestando Deus por onde passa e pelo caminho que ele trilha. O chamado de Deus ao seu povo, ao povo que vai viver a missão, sempre será um convite a sairmos e irmos ao encontro do próximo. Talvez para nós hoje não seja um movimento em que nós vamos deixar geograficamente o lugar que vivemos. Talvez o convite de Deus para mim e para você não seja botarmos uma mochila nas costas, a mudança num caminhão e irmos para uma região distante do Brasil. Talvez o chamado de Deus para mim e para você não seja cursarmos uma nova língua, uma nova profissão e irmos para um outro país pregar o Evangelho. Mas sempre será um convite a deixarmos e irmos ao encontro do próximo. E o que isso significa? É que o povo de Deus é um povo que se nega a viver para si próprio. É um povo que sempre vai estar fazendo um movimento em que sai de si e caminha ao encontro do outro, para no outro manifestar o reino de Deus, a graça de Deus e propagar a salvação.
O povo de Deus sempre será desafiado a fazer esse movimento. O povo de Deus sempre precisa fazer esse movimento. Se Jesus fez esse movimento, abrindo mão da glória, vindo, se movendo, encarnando, vivendo entre nós, para manifestar o reino de Deus, nós precisamos também fazer esse movimento todos os dias, deixar de viver para nós mesmos e se movermos em direção a alguém, para que o reino de Deus seja implantado. Você precisa parar de consumir a sua vida para você mesmo. Você precisa parar de consumir a sua vida pautado nos seus desejos, nas suas vontades. Você se consome por inteiro. Deus está te chamando a sair e ir ao encontro de alguém. É o movimento que você precisa fazer. Segunda coisa que nós precisamos entender para viver a missão de Deus é de que precisamos ser bênção. Deus vai dizer a Abraão: seja uma bênção. Você vai ser abençoado, sim, mas à medida que você é abençoado, você precisa também ser uma bênção. E esse é o chamado que todos nós precisamos viver para participar da missão de Deus. E erramos quando nós entendemos que tudo aquilo que recebemos termina em nós. As bênçãos que Deus ministrou ao nosso coração, aquilo que nós recebemos de Deus, elas não podem parar em nós. Muito pelo contrário, elas devem nos conduzir a outras pessoas, a outros povos, a outras culturas, a outras nações, e abençoarmos eles e propagarmos o reino de Deus através dessas bênçãos. Quantos de nós que consumimos tudo aquilo que o Senhor nos deu? O que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com as suas habilidades? O que você está fazendo com os dons que o Senhor te deu? O que você está fazendo com os recursos que Deus te deu? O que você está fazendo com os filhos que Deus te deu? Ei, as bênçãos que o Senhor te deu é para você se mover e através dela manifestar o reino de Deus e propagar o reino de Deus aonde você está. Você é abençoado. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, a bênção sobre a sua casa. Talvez tenha dificuldades, todos nós temos, mas você não pode negar de que nós vivemos em um tempo em que somos abençoados pelo Senhor. E sim, há bênçãos na sua vida para serem repartidas com povos da terra, com pessoas dessa cidade. E uma dessas grandes bênçãos é a salvação, é o perdão dos pecados. Então faça com que isso chegue à vida de alguém. Abraão, sai, se move e seja uma bênção. E a terceira compreensão que nós precisamos ter é de que ser bênção não é apenas para a minha linhagem. Ser bênção não é apenas para o povo de Israel. Ser bênção não é só para aqueles que terão o meu sangue. Ser bênção para todas as famílias da terra. Deus diz a Abraão: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Não sermos bênção apenas para a nossa casa. Não queremos o evangelho apenas para o nosso casamento. Não queremos a verdade bíblica apenas para a criação dos filhos. Não queremos a verdade bíblica apenas para essa comunidade que se reúne, mas queremos que a bênção do evangelho chegue para todos os povos da terra e para todas as nações. Abraão precisava romper com um pensamento que era vizinho dele, porque no mesmo cenário e próximo dali está o povo de Babel. E qual o pensamento do povo de Babel? Vamos construir uma cidade, edificar uma torre, nos tornarmos fortes, poderosos, e ninguém poderá nos deter, e através do poder e autoridade que temos, subjugaremos e escravizaremos os outros povos. Através do poder e autoridade que temos, iremos ser pesados aos outros povos, serão escravos de nós. Deus vem, encontra o casal de idoso e chama eles para viver a missão que Deus tinha para eles. E a primeira coisa que Deus sacode no coração deles é que eles precisavam ter um sentimento diferente de que Babel estava tendo. Por mais vizinho que Babel era, por mais próximo que Babel era,
aquele não era o sentimento que devia habitar o coração de Abraão e de Sara. Eles precisavam caminhar pelo deserto, sabendo que eram chamados para abençoar todas as nações da terra. Nós sabemos que no contexto bíblico, o espírito de Babel ainda impera, ainda domina nesses tempos, ainda domina sobre essa sociedade. Deus quer nos libertar e colocar do seu espírito em nós, o espírito que nos faz se movermos para que os outros povos sejam abençoados. O que significa ser bênção para todas as famílias da terra? Significa que o povo de Deus, ele não é um povo exclusivista, um povo seletivo, mas ele é um povo que olha para todas as realidades que Deus está chamando ele a viver, e Deus chamando o seu povo a viver, esse povo entende que é bênção para todos os povos da terra, ricos, pobres, surdos, cegos, ouvintes, políticos, empresários, donas de casas, estudantes, enfim, todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Sair e ir, ser bênção e bênção para todos os povos da terra. A AD Blue tem sido um exemplo disso. Deus tem nos conectado com realidades que talvez os nossos pioneiros não imaginavam que nós chegaríamos a elas. Talvez quando o seminário do CTM nasceu, a ideia não era de que teríamos gente do Timor-Leste, a ideia não era que teríamos moçambicanos, talvez isso parecia uma coisa distante, longe. Talvez não teríamos um indígena entre nós, cadê o homem, tradutor da Bíblia, para a língua dele? Talvez a gente achava isso distante demais, mas o Senhor é o Deus da missão, o Senhor é o Deus que chama o seu povo, o Senhor é o Deus que trabalha no mundo, e o que Ele quer a gente saindo e indo, Ele quer a gente sendo bênção, e Ele quer a gente aberto para todos os povos da terra. Se a gente estiver aberto, Deus vai fazer, Deus vai dar o recurso, Deus vai trazer os povos. Ele quer a gente saindo e indo, e que esse seja um movimento que a gente possa fazer todos os dias. E eu termino com uma frase que está ali. Deus está trabalhando no mundo, restaurando sua criação. Seu convite a nós é para que através da nossa vida possamos ser instrumentos de Deus desta restauração. Que você aceite hoje talvez o que você já aceitou lá atrás, então que isso seja renovado em você, e que você possa todos os dias dizer ao Senhor: eu sou participante dessa missão, eu sou participante dessa missão, eu sou instrumento dessa missão. Eis aqui a minha vida, eis aqui os meus recursos, eis aqui as minhas habilidades, eis aqui os meus talentos, tudo está diante do Senhor. Usa-me, Senhor, porque eu quero viver junto a essa missão, para chegar aquele grande dia. E João escreve no capítulo 5, a partir do verso 7, que estarão diante do Senhor povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, e elas dirão: digno é o Cordeiro de receber o louvor, porque a Ele pertence a salvação para todo sempre.